tarde, começando mais esse Debates Marxistas, programa da Causa Operária TV, terceira edição do programa. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Maio de 68 no mundo, França, Estados Unidos, Alemanha e Itália. E quem vai dar a palestra hoje é o companheiro João Pimenta, que já está aqui para explicar um pouco para a gente sobre esse tema, e depois a gente vai abrir para perguntas da internet, perguntas do auditório. Lembrando que os debates marxistas acontecem todos os sábados às 16 horas, aqui no Centro Cultural Benjamin Perret, na Rua Serranos 90, né? Então você pode, em São Paulo, e você pode vir aqui e assistir, participar do debate, bater um papo aqui com a gente, tá mais do que convidado para acompanhar essa palestra. Lembrando também que, para você ficar ligado na Causa Operária TV, no YouTube, Facebook, Twitter, VK, que é a rede social russa, ou assistir pela causaoperariatv.com.br, que é o nosso site, né, o site do nosso canal. Então, se você puder assistir pelo site, melhor para a gente, dá para participar do chat do YouTube ali pelo site. Por enquanto é isso. Daqui a pouco a gente faz mais anúncios, divulga mais coisas, traz mais informações, mas já vamos começar agora com a palestra debate Maio de 68, na França, Estados Unidos, Alemanha e Itália, com o companheiro João Pimenta. Com a palavra agora. Bem, obrigado, Henrique. Boa tarde a todo mundo que está aqui no auditório. Boa tarde, pessoal que está assistindo lá pela Causa Operária TV. Queria, antes de começar a falar sobre o tema mesmo, queria dar um aviso rápido aqui, explicar um pouco sobre o que a gente vai estar falando, né? A gente optou por não fazer um estudo em profundidade da coisa, fazer uma análise mais geral dos principais acontecimentos, A gente teve um probleminha técnico, mas já vamos começar. Enquanto o João espera, vamos aproveitar então para dar os recados que eu ia dar no intervalinho. Primeiro lembrando que amanhã tem o programa da Causa Operária TV, programa de esportes da Causa Operária TV, o Na Zona do Agrião. Amanhã nós vamos discutir, a Copa do Mundo está chegando, né? Nós vamos discutir alguns temas polêmicos aí sobre a Copa do Mundo. E tem muita gente que participou dos nossos programas essa semana, principalmente o Reunião de Pauta e o Resumo do Dia, e que o tema do futebol foi apresentado de uma forma ou de outra, e muita gente teve muita polêmica nos chats dos programas. Então a gente teve a ideia de discutir algumas dessas polêmicas amanhã na Zona do Agrião, e daqui até o final da Copa nós vamos discutir polêmicas relacionadas ao futebol, a Copa do Mundo, a seleção brasileira, sempre trazendo aí um ponto de vista totalmente diferente do senso comum aí tanto da esquerda pequeno-burguesa, principalmente, mas também da direita, né? E então amanhã às 8 horas da noite, ao vivo, o programa Na Zona do Agrião, com o companheiro Edson Dorta, o companheiro Juliano Lopes, comigo, Henrique Ares, e direto de Brasília, o companheiro Expedito Mendonça, estreando também como nosso enviado especial. Amanhã também, além disso, a gente vai discutir a rodada da semana, os principais jogos e tudo o que diz respeito aí às principais notícias do esporte na semana. Não perca também, na segunda-feira, o programa TV Mulheres, organizado pelo Coletivo de Mulheres Rosa Luxemburgo, do Partido da Causa Operária. Na terça-feira, o programa Tição, programa de preto, organizado pelo Coletivo de Negros João Cândido, do PCO. Na quarta-feira, o Causa Operária TV Entrevista, também tudo isso às 19 horas, sempre ao vivo. Na quarta-feira, às 19 horas, o Causa Operária TV Entrevista, apresentado pela companheira Larissa Machado. Na quinta-feira, o Uso Ela, conversa sobre cultura, também às 19 horas. E na sexta-feira, a Análise Internacional, com o companheiro Rui Costa Pimenta. Acho que nós vamos mudar um pouquinho o horário. Na próxima sexta-feira, ele vai acontecer às 16 horas. A gente confirma isso durante a semana com vocês. E de segunda a sexta, todos os dias de segunda a sexta, o Reunião de Pauta às 9 da manhã e o Resumo do Dia às 8h30 da noite. Então, fique ligado. Nessa semana a gente ainda tem novos programas da Causa Operária TV para serem estreados. Se der, a gente já divulga ainda hoje esse novo programa da Causa Operária TV. Se não, mais tardar amanhã, a gente já anuncia para vocês o novo programa da Causa Operária TV. Então, você fique ligado aí que vai ter surpresas essa semana aqui na nossa programação. Lembrando também que o livro
o golpe de Estado no Brasil, Balanço e Perspectivas, já está acontecendo a pré-venda do livro, que é escrito pelo Rui Costa Pimenta. Então você pode já adquirir o livro no site do DCO, no site do PCO. Lá vai ter a pré-venda ou no contato que vai estar aí na descrição do vídeo. Esse livro aqui, ele narra o golpe de Estado no Brasil, mas vem trazendo o panorama desde 2002, com a eleição do Lula, até os dias de hoje, né? Então, imperdível esse livro aqui, de quem participou, analisou e interveio na situação política do Brasil, no Brasil nesse tempo todo. Então, um livro imperdível. Bom, agora sim a gente vai passar a palavra para o companheiro João Pimenta, que vai iniciar agora sim o debate sobre o maio de 68, Estados Unidos, França, Alemanha e Itália. Então, vamos lá. Bem, voltando aqui, obrigado, Henrique, aí pela introdução. Como a gente divulgou bastante nos programas nossos da Causa Operária TV, no Diário Causa Operária, o objetivo desses debates marxistas é falar sobre o maio de 68 no mundo. E essa palestra aqui a gente optou por falar principalmente da França. A gente vai comentar rapidamente no final a influência que a coisa teve nos Estados Unidos e na Alemanha, mas nós vamos nos concentrar nos acontecimentos da França. E eu acho que vem a calhar o problema de maio de 68 agora, porque a gente tem um debate muito importante correndo na esquerda sobre o movimento estudantil, esses novos movimentos pós-modernos, a história toda aí esse problema da censura, e o papel da juventude na política, etc. Tudo isso daqui, inclusive também uma explicação comunista e revolucionária do que aconteceu em maio de 68, que até agora o pessoal não tem. A versão que é contada para a gente, pelos jornais, é que teria sido só uma revolta de estudantes, que entrou para a história por motivos aí que o pessoal não entende direito. A gente... Sou obrigado, eu vou dividir o negócio em duas partes. Primeiro, fazer uma retrospectiva histórica para explicar como é que a gente chegou na situação de 68. Porque maio de 68 teve vários acontecimentos e para nós e para muitos foi quase uma revolução. Muita gente esconde esse fato. E é preciso entender como é que a coisa chegou lá, né? Porque se a gente simplesmente levar em conta o que aconteceu no mês de maio de 68, fizer uma análise das pessoas, quem era e o que eles estavam fazendo, vai ser insuficiente para tirar as conclusões corretas e necessárias da situação. Bem, nesse sentido, eu sou obrigado a fazer uma comparação aqui com o que o Trotsky disse, de que o processo revolucionário ele é um apanhado aí de vários acontecimentos históricos que vão levando numa grande crise. Por isso, eu acho que a gente tem que fazer um breve resumo aqui, não dá para fazer uma história do mundo para explicar o que aconteceu em maio de 68 e por quê, por que na França e não nos outros países. Então eu vou começar com um pouquinho de história da França de antes. A gente teve aí o caso, começando do começo, eu vou pedir para já prepararem a primeira foto aí, que é o seguinte... Nós vamos voltar para 1940, 28 anos antes de maio de 68. Em 40, a Alemanha nazista invade a França, eu vou pedir para passar a primeira foto aí, derruba o governo francês e estabelece o famoso regime de Vichy. Acontece o seguinte, o que muita gente esconde é que o regime de Vichy criou para os franceses um problema histórico. A burguesia francesa meio que pediu arrego naquele momento. Quando a Alemanha invade, para você ter uma ideia, o Marechal Pétain era primeiro-ministro ou presidente da França, não vou me lembrar agora. E os nazistas invadem, tomam conta de tudo. O Marechal Pétain, próxima foto, pode passar, esse moço do bigode aí. E ele continua até sendo primeiro-ministro da França sob os nazistas, que mostra assim que os franceses não opuseram nenhuma resistência ao nazismo. Eles tomaram o país, dividiram pela metade, levaram um pedaço para a Alemanha, mantiveram um governo fantoche, e os trabalhadores olharam aquilo ali como uma capitulação total da classe dominante do país deles para a classe dominante do país vizinho, o que causou uma desmoralização total. Você pode passar para a próxima? Essa aí vocês podem ver, lá da época do regime de Vichy, é uma foto do mapa de como é que estava a França. Está dividida em vários pedaços, algumas partes estão interditadas, outras estão ocupadas, aquela parte em vermelho lá em cima, para vocês terem uma ideia, foi anexada ao Reich alemão.
Tudo isso tem um impacto na classe trabalhadora da França, que vê que a burguesia francesa não é capaz de proteger o próprio país do fascismo. Bem, aí surge também, no regime de Vichy, uma das figuras mais importantes da história de maio de 68, que é, na época, o general Charles de Gaulle, que era o líder da oposição ao nazismo. Ele vai aparecer depois, em 68, com muita importância, porque, pode passar a próxima foto, ele é presidente da França durante a crise de 68. E ele, ao contrário de um grande setor da burguesia francesa, ele teve aí uma conduta um pouco mais normal. Ele fugiu, porque não ia ser preso pelos nazistas, não estava disposto a isso, e não ia colaborar com os nazistas também. E ele foi o representante principal aí da ocupação, da resistência à ocupação alemã, do ponto de vista da burguesia. Porque, do ponto de vista dos trabalhadores, a principal organização de resistência ao fascismo na França era o Partido Comunista. Bem, eu estou passando rápido porque nós viemos aqui para falar de maio de 68, mas eu vou passar rapidinho para vocês entenderem. Esse daqui, você vê que a crise de 68 ela começa quase 30 anos antes. Se puder passar para a próxima foto. Aí a crise do fascismo vai se desenvolvendo, e quando a Alemanha nazista entra em crise, em 1944, que o Terceiro Reich está caindo, e começa um movimento pela libertação de Paris, para libertar a França e finalmente encerrar a Segunda Guerra Mundial. Esse movimento, nós vamos ver aí uma coisa muito interessante, porque ele tinha uma característica claramente revolucionária. Era a segunda vez em 20 anos que a França estava colocada com a possibilidade da classe operária tomar o poder. A primeira vez foi durante a greve geral. E vocês podem ver pelas fotos que a gente está passando aqui, que era uma ampla mobilização de massas. Ali, nós vimos que os Estados Unidos invadiram a França para libertar, e o Exército Vermelho estava vindo pelo leste. Nesse aí a gente vai ter uma coisa que a gente vai ver durante toda a história da França, que é o seguinte: o Stalin, direto de Moscou, ordena as tropas da França voltarem, ou pelo menos diminuírem o ritmo, para não chegar antes dos americanos. Porque se eles chegassem antes, tudo indica que os trabalhadores teriam saído à rua e tomado o poder em Paris. Você vê, a história vai se desenvolvendo de maneira crítica. A revolução, nesse momento, não acontece por conta do Stalin. Seguindo um pouco na história da França, depois da crise toda da libertação do nazismo, de Gaulle vira primeiro-ministro, líder do governo provisório. E eles montam o Plano Marshall, que basicamente, para o capitalismo mundial, significava o seguinte. Isso para a gente chegar em 68 depois. Estamos numa crise. A Alemanha nazista, a Segunda Guerra Mundial destruiu a Europa. Estamos à beira da revolução em vários países, escapamos por pouco na França. Na Alemanha, a gente perdeu metade do país para os soviéticos. A gente tem na Inglaterra uma situação crítica, nos Estados Unidos tem uma situação crítica, na Itália o Mussolini foi derrubado, a situação também é crítica. A gente precisa de uma recuperação econômica agora para impedir a revolução proletária. Essa era a colocação que a burguesia estava fazendo aí com o Plano Marshall. O Plano Marshall era uma série de empréstimos que os Estados Unidos iam fazer para recuperar a economia dos países desenvolvidos. E, com isso, eles conseguiram efetivamente controlar a economia dos países desenvolvidos. Só que, assim, dá para se distribuir dinheiro para resolver uma crise só até um certo ponto. Porque nos outros países, se você puder passar, Henrique, a gente vai ver aí que a situação não ocorreu desse jeito. Enquanto a Europa se recuperava pelo Plano Marshall, os países de terceiro mundo, todos eles caíram numa revolta popular enorme. Esse moço aqui é o Ho Chi Minh, ele era líder do Partido Comunista do Vietnã. Quando o Japão se rende na Segunda Guerra Mundial, ele decreta a independência da França, do Vietnã. O Vietnã se torna independente em 1945. Os franceses tentam ainda manter, o imperialismo francês tenta se manter poderoso. Invadir o Vietnã, impedir a independência. Vocês me avisem se eu estiver falando muito rápido, se ninguém estiver entendendo nada, que coisa que eu paro e volto, não tem problema. Você vê, no Vietnã eles decretam independência. Passo para frente, Henrique. Na Índia, 47, eles também decretam independência. As colônias do imperialismo depois da guerra estavam todas conseguindo independência. O Churchill até fala que se a Inglaterra perdesse a colônia da Índia, eles iam se tornar uma potência aí de segunda categoria. Então a crise estava se aprofundando de fora para dentro.
nos países mais atrasados, a gente via que a revolução estava estourando, as independências estavam estourando, e isso daí significava que lá no centro eles tinham contido a coisa, mas estava tudo se preparando para uma nova crise. Isso no final da guerra. Puder passar, Henrique? Você vê. E aí a situação se agrava com a Revolução Proletária, isso daí já é um sinal gravíssimo de crise na China. Em 1949, o jovem Mao Tse-tung entra com o exército em Pequim, um exército revolucionário, e toma o poder. Isso daí já vai criando, assim, desestabilizando o centro que tinha sido estabilizado com o Plano Marshall. A gente tem também, aí, a situação vai se manter de 49 até o final dos anos 50, com mais ou menos alguma estabilidade, apesar de que precária já, por conta desses tremores. Vários países imperialistas perderam as colônias, teve a Guerra da Coreia. A França, que é o tópico da nossa palestra, perdeu a Argélia. Estava em processo de perder nos anos 60. E aí, em 59, acontece uma coisa que chocou o mundo. Um grupo de pessoas barbudos aí, latino-americanos, 83 vindos num navio, desembarcam em Cuba, tomam o poder numa revolução guerrilheira e estabelecem um Estado operário em Cuba. Essa é a foto do Fidel Castro na Revolução Cubana. Aí, para dizer assim, para a gente chegar em maio de 68, é meio que falar que a vaca foi pro brejo. Aí o negócio saiu de controle. No Brasil, a gente vê que a gente conhece a história. Começa a ter uma puta mobilização, logo vai subir o João Goulart, a gente tem Salvador Allende no Chile, e a crise começa a chegar na Europa, de novo. Eles contiveram no centro, a crise foi para fora, e de fora ela voltou para dentro dos países desenvolvidos. Bem, para piorar a coisa, um pouco antes de maio de 68, tem um acontecimento que é crucial para a história da França. O Vietnã, que tinha sido uma colônia francesa, já era independente, e já tinha feito metade do país, já estava sob controle dos trabalhadores, começa uma guerra para conquistar a outra metade do país e entregar para os trabalhadores, a famosa Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã é um ponto de crise também generalizado, e a gente vai ver a influência disso em 68. Aí, assim, você vê, a crise voltou para a Europa agora, com todas essas revoluções e grandes mobilizações nacionais. Pergunta é, por que aconteceu na França de todos os lugares? Aí vocês podem ver os vietnamitas que estão em guerra usando barco, né, e uma espingarda, no caso ali, contra os americanos, que estão aí com seus poderosos helicópteros, tudo. Essa era a disputa. Na França, isso causou um impacto emocional gigantesco. Eles verem a desigualdade de proporções na Guerra do Vietnã. Maio de 68 foi sendo preparado por esses acontecimentos, porque aos poucos, os trabalhadores que estavam contidos pelo fato de que existia uma certa estabilidade econômica e uma certa estabilidade política, a situação foi se degringolando porque do lado de fora estava tudo desmontando. E aos poucos foi tendo uma influência na economia francesa e na política. Os estudantes são o setor que foi se radicalizando primeiro, e a gente vai ver isso daí daqui a pouco. Mas a greve, maio de 68, estoura na França, porque a França era um país diferente dos outros países desenvolvidos. Diferente da Alemanha, que estava num crescimento econômico grande na época, ou da Inglaterra, que ainda tinha colônias importantes, ou dos Estados Unidos, que tinha dominado o mundo inteiro, a França estava numa crise. Tinha perdido a Argélia, que era um país importante para ela, estava numa situação que num país imperialista causaria uma crise. E a França tem uma tradição política que é diferente aí dos outros países da Europa. Ela sempre foi um país politizado, um país esquerdista. Um dos maiores partidos comunistas da Europa estava na França, o Partido Comunista Francês. Eles tinham tentado fazer a Revolução em 36, eles tiveram a oportunidade em 45, e esse é o país da Revolução Francesa. É uma tradição já histórica. Uma esquerda grande, um movimento estudantil politizado, e uma crise enorme, especialmente naquele país. Esses são os elementos que vão causar aí a revolta de 68. Bem, isso daqui é basicamente, eu passei assim por alto por vários pontos da história, porque eu acho que os detalhes dos 20 anos antes, eles não são assim tão importantes. O principal mesmo é a gente entender
o ângulo geral da coisa. Ou seja, que aos poucos a crise que começou na Segunda Guerra Mundial estava se reabrindo. Para vocês terem uma ideia, em 68, a gente vai ter aí mobilização na França, a gente teve o golpe militar no Brasil 4 anos antes e vai ter mobilização estudantil no Brasil. Nós vamos ter aí na Alemanha mobilização, os estudantes vão se levantar nos Estados Unidos contra a guerra do Vietnã no mesmo ano. A gente vai ter uma mobilização mundial, porque a crise estava chegando. 6 anos depois vai ter a crise do petróleo. Bem, esse aqui é assim, amplamente falando, é mais ou menos o pano de fundo que fez maio de 68. Foram várias revoluções. A Revolução Cubana teve uma influência muito forte na juventude. Vocês podem ver isso aí pelo Brasil, que vários grupos foram virar guerrilheiros depois da Revolução Cubana. Isso inspirou muita gente. Agora, em 68, a situação já estava chegando num ponto de vista crítico. Vamos chegar, então, no ano de 1968 na França. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o possível para contar a história, o pessoal entender os fatos e analisar o máximo que eu conseguir. E aí o pessoal vai tirando as dúvidas depois no final. Acontece o seguinte, 68 foi um ano que já começou dando indicativos de que a coisa ia estourar. Em janeiro, um ministro do governo de Gaulle, que nesse momento é presidente, de Gaulle era um general que foi resistência ao nazismo, mas ele era uma pessoa muito reacionária. Ele nunca foi de esquerda, nem nada do tipo, ele era uma pessoa de direita. E os estudantes estavam já numa situação revoltada com o governo, que estava governando fazia 10 anos. Muitas reivindicações contra a repressão, contra o ambiente meio fascista que tinha tomado conta. E um ministro foi para uma universidade inaugurar um centro esportivo. Isso aí era um sinal de que a coisa ia explodir. Ele foi e um grupo de estudantes foi lá e achacou ele, parou ele na porta, começou a xingar o homem. O homem falou, só vim aqui inaugurar um centro esportivo. Os estudantes falaram, e daí? A gente não quer um centro esportivo, a gente quer isso, 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 aquele outro. Eles apresentaram uma pauta de reivindicações. Ele falou, nós queremos, ainda que falaram que um estudante mais revoltado, ele foi lá e falou o seguinte, eu quero que o senhor comente o problema da liberdade sexual. Esse estudante vai entrar para a história do maio de 68, não por causa disso, mas pelas coisas que ele vai fazer depois. O nome dele é Daniel Cohn-Bendit, também conhecido como Dânio Vermelho. Ele vai ser o líder da mobilização de 68 e ali, essa conversa ela não é narrada em nenhum livro, esse é o moço. Vocês podem ver, é o Zé Dirceu no maio de 68 francês. E essa história, ela não foi narrada por ninguém de esquerda, então vocês não podem falar que é uma fabricação. Isso aqui foi narrado pela polícia. Os documentos policiais narram essa discussão entre ele e o ministro. O ministro falou que não ia discutir e ele respondeu, o senhor é um hitlerista. Esse era o clima dos estudantes. Ninguém achou estranho que ele falou que ele era um hitlerista. Vamos dizer assim, o governo do de Gaulle estava chegando no nível de aprovação Temer. Nessas horas, a burguesia deveria intervir, fazer alguma coisa para impedir que a situação exploda. A verdade é que eles não vão. Mais ou menos um pouco depois, acho que em fevereiro de 68, esse mesmo moço vai fazer uma manifestação junto com outros 10 militantes na porta da Embaixada do Peru, exigindo a libertação do companheiro Hugo Blanco, que era um militante trotskista do Peru. E lá ele vai ser preso, porque os estudantes já estavam tão radicalizados que você não tinha muito como fugir, a única solução que os franceses, que são famosos pela educação e maneira de lidar com a coisa de maneira ponderada, o tratamento com os estudantes já era na base da pancadaria em todas as ocasiões. Ele foi ser preso ali, foi ser solto depois. Bem, aí, indo para 68, tem alguns mitos sobre essa manifestação. Vamos voltar para o começo das fotos de 68. Tem um mito sobre essa mobilização desse mês de maio. O mito é que falam que isso aqui foi tudo causado pelos estudantes. Nós vamos ver que os estudantes são metade do processo. Outra metade, a burguesia faz um esforço descomunal para esconder. Muita gente vai falar que isso aqui é a festa do pós-modernismo, que o pessoal era todo mundo estilo PSOL hoje. Nós também vamos ver aqui que o que vai acontecer em maio de 68 não tem nada a ver com a esquerda pequeno-burguesa que a gente conhece hoje.
tinham muitas, politicamente, a gente vai discutir também algumas teses que eles tinham, algumas coisas que eles falavam, eles tinham muita coisa que a gente pode não concordar, mas aí tudo tem um motivo. Bem, vamos lá para os fatos, né? Tudo começa com a ocupação da Universidade de Paris. Para quem não sabe, a Universidade de Paris, na época, era uma universidade só. Depois de maio de 68, a burguesia tomou a decisão acertada do ponto de vista deles de dividir em 13 pedaços, para impedir que acontecesse isso aqui que aconteceu. A universidade tinha 340 mil alunos. Ela era o quê? 4 vezes maior do que a USP. Só que com a diferença de que a USP, que é a maior universidade do Brasil, ela é pública, né? Ela tem campus no estado inteiro. A Universidade de Paris, não. Era concentrado na região metropolitana de Paris, 360 mil estudantes. A ocupação começa em Nanterre, que é, se não me engano, é a Paris 9 hoje, eu não vou lembrar. Ela aconteceu com 150... ela aconteceu com 150 alunos só. Mas aí que está. Eles estavam pedindo uma coisa simples. Eles queriam libertação dos presos que tinham sido presos num ato contra a guerra do Vietnã. Aí você vê, os estudantes estavam mobilizados no que eles chamavam de atos anti-imperialistas contra a guerra do Vietnã, numa posição muito correta. Eles foram presos, eles ocuparam a universidade para exigir a libertação do pessoal. A polícia, até aí, olhou e falou, não vamos brigar com esse povo, vamos libertar o pessoal, porque a gente não vai ganhar nada com isso. Mas tudo bem, isso foi em março, dia 22, foi antes de maio. Você vê, a situação ela vai crescendo. Aos poucos, vai se criando as condições para a loucura que vai ser maio de 68. Em março, tudo que eles queriam era libertar o pessoal. Em maio, vai ser uma revolução. Bem, o que eu queria comentar sobre isso daqui? Muita gente vai falar que isso aqui foi um movimento autônomo, quando, na verdade, eles escondem os nomes das organizações. Porque não é no interesse da burguesia falar que maio de 68 foi comandado por organizações anarquistas, trotskistas, maoístas e comunistas, que era a verdade. E socialistas até um certo grau, mas nesse caso aqui, o Dany Le Rouge, o Dany o Vermelho, ele era membro de uma organização anarquista chamada Movimento 22 de Março, batizado por causa dessa primeira ocupação antes de maio. Os comunistas vão ter um papel importante nessa operação toda. Nós vamos mostrar por quê. Bem, tudo começa no dia 2 de maio. A gente tem mais um protesto anti-imperialista na faculdade de Nanterre, que é da Universidade de Paris. No dia 3, aí tem uma brutal repressão policial. Eles são expulsos da faculdade. No dia 3 de maio, no dia seguinte, já são milhares de estudantes, antes eram centenas, e eles marcham até a Sorbonne, que é uma outra campus da faculdade de Paris, e vão até lá, porque o campus da faculdade de Nanterre estava fechado. A Sorbonne, para quem não sabe, fica já numa região bem mais central, ali perto do Quartier Latin em Paris, na margem esquerda do rio, região nobre da cidade, o que já causou muita tensão. Bem, ali, quando eles chegam na Sorbonne, a burguesia já agiu com mais segurança, fechou a faculdade, trouxe a polícia, bateu em todo mundo e prendeu 570 pessoas. Parece junho de 2013, se vocês forem ver, tem coisas muito parecidas. São os estudantes vão indo, vão apanhando, só que no dia seguinte a coisa não fica menor, ela vai ficando maior. Bem, aí depois dos presos, no dia 6, a marcha já vai com milhares de pessoas e eles vão de novo para a Sorbonne, tentando entrar. A faculdade está fechada. Eles trancaram a faculdade para impedir a ocupação. Aí tem mas eles vão lá com a faculdade fechada, os estudantes chegam e são brutalmente reprimidos de novo. Tudo isso daí, vocês vão vendo que vai criando uma situação, os atos vão crescendo. Dessa vez, os estudantes já respondem com pedras, coisa que eles vão estar fazendo com bastante frequência. Bem, aí, no dia 6 de maio, eles vão lá e levam esse jovem aqui, volta, o Daniel, eles vão levar ele para o conselho tutelar da faculdade, querem expulsar o jovem. Ele é alemão, ele não é francês, ele vai estar prestes a ser expulso.
Aí tem um detalhe que a polícia botou nos relatórios, não aparece nos livros de história, mas como os relatórios foram publicados recentemente, a gente teve a oportunidade de ler. Ao ser levado para o Conselho Tutelar, foi publicada uma circular da faculdade falando quem eram os membros que iam julgar o jovem. Bem, aí a polícia diz que nos círculos comunistas e de extrema esquerda, anarquistas, um outro panfleto circulava com o endereço das casas das pessoas que iam estar julgando o moço. Os estudantes estavam indo lá, iam na casa do pessoal fazer uma visita, uma cortesia, para explicar por que não deveriam ir lá expulsar o jovem. Bem, eu não sei efetivamente se ele foi expulso, a informação é pequena nisso daí, ele vai ser exilado em algum momento dessa crise. Vão caçar o visto dele e mandar ele de volta para a Alemanha, de tão grande que é a crise. Bem, isso é dia 6, né, que eles foram reprimidos. Dia 7, o pessoal fala que são 30 mil estudantes marchando pela Champs-Élysées, que é aí já essa foto. Os 30 mil estudantes, aí a coisa já é uma loucura, já tem faixa de tudo quanto é tipo de coisa, a mobilização é enorme. Só que a burguesia, apesar de estar preocupada com os estudantes, ela já não reprimiu essa manifestação porque achou por bem não agredir um ato desse tamanho que é ruim, principalmente no centro da cidade. Só que acontece o seguinte, dia 10 teve outro ato. Você vê, a situação vai andando que em uma semana, eu comecei a falar do dia 3, a gente chegou no dia 10, já teve 3, 4 pancadarias e a coisa vai girando. Porque o tamanho da crise era isso, estava tudo represado. A situação era quente de anos atrás. Ela chegou e começou, os acontecimentos se desenrolaram muito rápido. No meio do caminho, alguém se pergunta. Eu falei que o Partido Comunista era o maior partido da França da esquerda. O que ele está falando disso daqui? Ele está a favor? Normal se qualquer partido de esquerda tivesse a favor. A verdade é que o Partido Comunista está ferozmente contra a mobilização. O Le Humanité acusa o jovem, o Daniel ali, de ser um alemão anarquista, que é um comentário extremamente xenófobo para colocar o pessoal contra ele, porque ele é alemão. Eles falam, esses anarquistas, eles querem destruir tudo sem pôr nada no lugar. Quando, na verdade, se você for ver nessa mobilização, tem anarquistas. Mas tinham trotskistas, a organização lambertista, o Partido Comunista Internacionalista estava lá, o Partido Socialista Unificado estava lá, o Partido Socialista estava lá, até eles mesmos estavam lá, fala bem a verdade. Estava todo mundo lá. Mas os comunistas estavam totalmente contra, porque a linha oficial da União Soviética era não derrubar o governo da França, que era uma política que os stalinistas tinham. Nós vamos explicar por quê. Bem, mas nessa situação, no dia 10 de maio, tem um outro ato, maior que esse. Aí acontece a famosa Noite das Barricadas. O governo francês decide lidar com a coisa da mesma maneira que o Alckmin decidiu. Eles vão lá e usam um coquetel molotov para quebrar as manifestações. Eles começam a incendiar os carros para fazer os estudantes recuarem e dispersar a manifestação de uma vez por todas. Acontece o seguinte, o pessoal perde a boa, começa a arrancar as pedras do chão, começa a formar barricada, tocar fogo no meio da cidade, isso é Paris, não é São Paulo. E começa a devolver. Vocês veem aí as barricadas que eles fizeram, derrubaram poste, derrubaram árvore, era um ato gigantesco. E foi 48 horas de loucura pela margem esquerda de Paris. A polícia jogando bomba de gás, coquetel molotov e bala de borracha, e os estudantes respondendo com pedras. Aí entra o problema da panela de pressão, né? Isso, até aqui, é uma mobilização estudantil. Então vocês veem que a violência é desenfreada, eles fazem tudo o que eles querem, os estudantes respondem da maneira que eles conseguem, você vê arrancando pedra do chão, o cara fez um verdadeiro recapeamento de Paris aí. Só que isso daí não tinha um efeito real, porque precisava, os estudantes, eles não têm tanto poder. Eles estavam criando uma crise com a mobilização deles, que nesse momento exigia de tudo, de melhores condições de estudo, libertação de presos, os elementos mais conscientes do movimento estudantil, radicalizados, eles estavam exigindo a derrubada do de Gaulle, ou seja, fora de Gaulle, mas aí a situação começou a ficar complicada. Na noite das barricadas, dizem que o governo francês discutiu o uso das forças armadas, que nem estão fazendo hoje com a greve dos caminhoneiros. Pensaram em chamar o exército. Mas como a França é a França, todo mundo olhou e falou, calma aí, não vamos entrar com isso daí ainda que vai dar algum problema. Bem, aí que a gente entra no problema do grande mito de 68.
Até agora, só tem estudantes. Até a noite das barricadas, só tem estudantes. O problema é que no dia 13 de maio, acontece duas coisas importantes. O governo tenta entrar num acordo com os estudantes e abre as portas da Sorbonne. Grave erro. Porque eles estavam querendo entrar na Sorbonne para fazer a coisa que o estudante sabe fazer melhor, que é ocupar a universidade. Na hora que eles abriram as portas, o pessoal invadiu a universidade e ocupou tudo. Pode passar a foto da Sorbonne. Para trás. Eles ocuparam a universidade toda. A Universidade de Sorbonne era a maior de todas, bem no centro da cidade. É ainda a maior de todas. Aí a situação abriu uma crise do ponto de vista estudantil. Eles depois vão apelidar a Sorbonne de Citadela da Revolução, porque eles usaram lá essa Assembleia Geral dos Estudantes na Sorbonne. Era uma loucura. Pegaram aí, sentaram lá e tomaram conta da universidade. Só que no mesmo dia, acontece uma outra coisa, o transporte para. Aí é a luz vermelha. Aí a burguesia olhou e falou, agora a coisa ficou complicada, porque o transporte parou, assim, os operários olharam e falaram, os estudantes estão apanhando na rua aí contra o governo. Nós também temos um monte de reivindicação. O governo mostrou fraqueza, porque ele reprimiu os estudantes, mas não conseguiu acabar com a mobilização. Aí os operários entraram em greve. Maio de 68 não é uma mobilização estudantil, simplesmente. Ela começa mas ela termina como uma mobilização operária. Porque a classe operária vem da fraqueza do governo, olha e fala, nós vamos entrar em ação e tomar o controle disso daqui. E eles começam a atuar. Esse é o instinto dos trabalhadores. Eles veem a fraqueza da direita e querem agir. Só que tem uma coisa. Os estudantes, por conta de um processo longo aí, a juventude já não era tão assim ligada ao Partido Comunista. Eles já não respeitavam tanto o Partido Comunista. Os operários demoram para trocar suas lideranças e, em geral, eles precisam de um outro partido para substituir aquele. Os operários eram muito fiéis ao PCF, o Partido Comunista Francês, e à CGT, o Comando Geral dos Trabalhadores, que era a central sindical, que também era comandada pelos comunistas. Mas mesmo assim eles entram em greve. E os operários saem numa marcha gritando tchau, tchau, de Gaulle. Quer dizer, eles foram direto ao ponto. A proposta deles era derrubar o governo. Isso tudo, vamos lembrar, que em São Paulo, junho de 2013, a gente esquece. Em junho, teve manifestação na Paulista, teve manifestação na Sé, teve manifestação em tudo quanto era canto. Só que aqui em São Paulo, por exemplo, não fica a capital. Lá em Paris fica. Quer dizer, essa crise do pessoal de recapear a cidade, jogar todos os tijolos que tinham no chão em cima da polícia, aconteceu na capital. Se fosse parar no Palácio Presidencial, o governo poderia cair. Você não tem como saber. É uma questão complicada. Bem, isso foi só transporte e eletricidade no dia 13. No dia seguinte, aí a situação ficou muito grave. No dia seguinte, a gente teve os operários da Renault e da Citroën em greve. Pode pôr a foto deles aí. Aí vocês podem ver que a situação começou a ficar grave, porque os metalúrgicos já são... Aí, essa é a marcha da CGT e dos trabalhadores da Citroën. A gente tem, que é uma montadora, a gente vai ter a Renault em greve também, a aviação. Os estudantes começaram o trabalho, mas de repente o que era uma mobilização de estudantes em Paris se expandiu pelo país inteiro, e aí nós tivemos uma coisa que foi muito interessante. Na altura do dia 24 de maio, que é o final da mobilização, eram 10 milhões de operários em greve. Vamos lembrar que a França tem 50 milhões de pessoas. Então, tinha na época. O que significa que de cada 5 pessoas, um era um operário grevista. Com os estudantes na rua ainda, a mobilização era enorme. Mas a gente vai chegar no dia 24 ainda. Dia 18 e 19 tem um acontecimento importante também. A crise está se expandindo, os operários estão entrando na greve e a polícia continua a repressão. Continua tendo pancadaria mesmo, contra os operários menos. O Partido Comunista atua com tudo que ele tem para conter. Fala que os estudantes são anarquistas, que eles estão revoltados à toa, que os operários não têm que entrar em greve. Quando os estudantes vão piquetar as fábricas, os comunistas interceptam os estudantes para impedir que eles cheguem nas fábricas. Todo quanto é tipo de sacanagem que vocês puderem imaginar foi feita para impedir que a mobilização chegasse na classe operária de fundo. Dia 18 e 19, a polícia invade o Teatro Odeon, tem uma foto do teatro aí, que era um teatro que estava ocupado pelos estudantes, eles ocuparam o teatro também.
e bota todo mundo para fora. A situação fica complicada. No dia... Bem, é isso aí, esse é o teatro. Também estava ocupado. Você tem essa crise. Analisar um pouco a coisa até aqui. Nós temos uma crise. Qual que é o problema? De um lado, nós temos estudantes revoltados. E nós temos trabalhadores revoltados também. Só que os estudantes não têm direção clara. Não tem um partido que organiza todo mundo para fazer alguma coisa. Então a revolta é confusa. As palavras de ordem são muitas. Os trotskistas têm uma posição melhor. Alguns colocam até o problema do poder. Que estamos em vias de uma revolução. Eles querem ir até as fábricas e conversar com os trabalhadores. Esses são os setores mais conscientes. Os comunistas impedem isso daí. Os operários eles estão se revoltando aos poucos, mais devagar que os estudantes. A situação é diferente lá. Só que a direção que eles respondem fala para eles que eles não têm que se mobilizar. Como vocês podem ver, a Citroën e a Renault ignorou a orientação dos dirigentes. Falou, vamos fazer. Só que o trabalhador ele tem um instinto organizado, que é positivo. Que ele não vai agir sem uma direção. Ele criou a direção e agora ele age por ela. Então, você tem um impasse. De um lado, os trabalhadores querendo aumentar a greve. Do outro lado, a CGT e o Partido Comunista contra a greve. Porque a orientação de Moscou é que o negócio não tem que ser levado às últimas consequências. Por que isso daí? Os stalinistas, muito tempo, eles tinham medo de uma revolução num país desenvolvido ou de uma revolução em qualquer tipo. A gente comentou aqui o caso do Ho Chi Minh, que fez a revolução no Vietnã. O Che Guevara fala que a ajuda que a União Soviética dava para o Vietnã comunista era a mesma ajuda que os senhores davam para os escravos no Coliseu. Ou seja, quase nenhuma. Che Guevara critica. Os cubanos, eles fizeram a revolução apesar dos stalinistas. Eles negociaram com eles para eles saírem do caminho e deixarem eles tomarem o poder. Em várias ocasiões, o stalinismo tentou bloquear a coisa. Nesse caso aqui, eles fizeram de tudo que eles podiam fazer. Porque eles são contra que a revolução continue. Porque se a revolução for vitoriosa na França, por exemplo, isso aqui se desenvolvesse numa revolução aberta e tomar o poder, vai ter um país proletário muito mais poderoso que a União Soviética, porque a França é muito mais poderosa. E isso daí ameaça a burocracia da União Soviética. Então, eles são completamente contra. No dia 20, são 6 milhões de grevistas. E aí, a burguesia decide negociar com a CGT. Eles organizam uma reunião secreta, num bar, super escondido, uma operação de filme mesmo, para conversar um representante do governo com um representante dos sindicatos. Sindicato que é contra a mobilização. E eles até tentam entrar num acordo. Até ali não aparece nenhuma proposta séria. E a mobilização vai crescendo. Dia 24, o De Gaulle faz um pronunciamento de falar de um referendo sobre a participação popular. Participação popular é essa mesma que o Boulos aí está propondo como a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí, fala assim que os estudantes vão ter alguma possibilidade de escolher os rumos da educação, os trabalhadores não sei o quê. A participação era uma resposta também à proposta dos trabalhadores, que eles emplacaram algumas propostas. Por exemplo, aumento de salário, eles queriam. Os trabalhadores pediram também, muito importante, controle operário da produção. Eles já propuseram. E a gente vai também passar um pouco do porquê que eles tinham esse instinto de já chegar e propor de tomar a fábrica do patrão e eles mesmos administrarem, mesmo que não fosse para expulsar o patrão completamente. Ele faz um discurso falando que o presidente fala que vai fazer um referendo. Os estudantes ficam putos, sendo bem diretos. Eles não gostaram da proposta e fazem uma marcha no meio do discurso, enorme também em Paris, exigindo a derrubada do governo. E aí o De Gaulle, que é um militar, reage como um militar. Mandou o exército bater no pessoal de novo, o exército na polícia. Bem, aí, nessa altura do campeonato, já eram 10 milhões. A crise de maio, como vocês podem ver, ela vai acontecendo porque o governo não tem saída. Eles tentam negociar, não conseguem chegar numa conclusão. Eles vão lá, batem no pessoal, o negócio não diminui, aumenta. Dia 27, eles fazem uma última tentativa, que é o seguinte, é o Acordo de Grenelle. No meio desse caos, eles propõem, e é interessante que o Acordo de Grenelle era para acabar com a mobilização. E aí já mostra que a mobilização já não era estudantil, que o problema era a classe operária. Porque olha só o que eles deram para os manifestantes. Eles deram 35% de aumento real no salário mínimo,
35%. Nunca vi no Brasil. 10% de aumento real para todos os trabalhadores em qualquer categoria. Ou seja, o salário mínimo aumenta 35% e o salário nominal da pessoa aumenta 10%. E a jornada de 8 horas, além de pagar metade dos dias parados. Acordo até bonitinho, faz tempo que não aparece um desses no Brasil. E aí a CGT concorda, o Partido Comunista concorda, o Partido Socialista concorda, o PSU, o Partido Socialista Unificado, que estava entre os estudantes, concorda, todo mundo concorda. Aí eles chegam para os trabalhadores, apresentam um acordo, os trabalhadores não concordam. A crise só aumenta, porque apresentaram um acordo desses, que os golistas, a facção que apoia o presidente, achava que era o melhor que dava para fazer, que o pessoal devia até beijar os pés deles para apresentarem esse acordo. Bem, aí vocês podem ver que a situação azedou, né? Porque se os trabalhadores não aceitam, o que eles querem? O Partido Comunista não ousa dizer o que o pessoal quer. Porque se eles colocassem no jornal deles o que o pessoal quer o poder. Por isso que eles não aceitaram, eles querem fazer a revolução. Aí o partido fala, nós precisamos de uma união democrática, com participação do Partido Comunista. O pessoal manda eles para o espaço também. O Partido Comunista vai diminuindo de tamanho na medida que a mobilização vai indo. Porque o pessoal vai ficando muito revoltado com a linha política. Tem uma puta mobilização, uma capacidade enorme, e eles vão ignorando. Só para avisar, uma anedota, né? A gente está no dia 27, já no final de maio. Nessa altura do campeonato, o nosso querido amigo Daniel, que foi exilado, ele voltou. Ele pintou o cabelo, foi lá e se escondeu aí, passou pela imigração e conseguiu entrar na França e está de volta entre os estudantes organizando a mobilização. Bem, aqui, a gente tem aqui a situação mais curiosa de maio. O acordo fracassou, a greve continua, tem pancadaria, tem mobilização em tudo quanto é lugar, o país está parado, são 10 milhões de grevistas já faz 15 dias, é uma loucura. Aí, dia 29, acontece o que eu acho que é o momento mais engraçado dessa história toda, que é o seguinte, dia 29, o de Gaulle decide que ele vai vistoriar uma base militar ali fora de Paris. E dá um meio-dia, 2 da tarde, ele desaparece. Ninguém sabe onde ele está. O jornal se pergunta, aparece na TV, o primeiro-ministro não sabe onde ele está, ninguém sabe. Essa é a história que conta, a história oficial. O presidente simplesmente desapareceu. Ele fugiu do país. Ele está numa base militar na Alemanha. Ele fingiu que ele estava indo ver alguma coisa na grande Paris, pegou um helicóptero e foi para a Alemanha. Então, vocês verem o tamanho da crise. Começou com a mobilização estudantil, só que já saiu de controle. O presidente teve que sair do país. Ele vai lá, ele fez isso daí e ficou 6 horas fora. Enquanto eles pensavam ali numa maneira de reorganizar a coisa, davam um susto no pessoal. O que acontece é o seguinte, nessa altura do campeonato está acontecendo o que acontece com toda a revolução que você não consegue organizar, que você não consegue levar até o fim. Ela começa a andar para trás. Porque os trabalhadores estão prontos, estão na rua, a greve é enorme. Se você falar, vamos invadir o palácio, tomar o poder, estabelecer a República Soviética da França, eles vão aceitar. O L'Humanité, que é o jornal do Partido Comunista, antigo, fala que tem que ter uma união democrática, que não tem que tomar o poder, que precisa ter uma participação dos comunistas no governo. Os trabalhadores não concordam, eles querem tomar o poder. Os estudantes não sabem direito o que eles querem também, mas se você falar vamos tomar o poder, o pessoal embarca na jogada. Você tem essa situação toda, só que não tem ninguém para organizar o pessoal e fazer. Porque os trabalhadores não vão fazer se eles não forem organizados. Para organizar uma revolução, alguém precisa ir lá e organizar. Tem essa situação. Então, o que acontece? Na Rússia, o Partido Bolchevique fez isso. Em outubro, Lenin e os seus bolcheviques fizeram a organização da coisa. Reuniram um comitê, falaram, vocês tomam a sede da telefonia, vocês tomam isso daqui, Trotsky, você organiza um pelotão, invade o Palácio de Inverno e põe fim nessa loucura. Pronto, aconteceu. Nesse caso, o partido que tem que fazer isso daí não quer fazer, é contra fazer. Que é o Partido Comunista. E não é a primeira vez na história que eles fazem isso. Isso é que é o mais engraçado. Em 1945, eles tinham a mesma escolha, tomar o poder. Eles optaram por não fazer. 1944, quando a França estava sendo libertada. E em 1936, teve uma greve geral na França, que chegou no mesmo problema. Outra greve geral.
Eles pararam tudo, só que uma hora o pessoal começa a se olhar um para a cara do outro, a gente está parado. O acordo que o pessoal ofereceu a gente não quer. Então o que nós vamos fazer? E, de novo, o Partido Comunista não ofereceu a saída. Vamos tomar o poder. Aí, como a coisa não anda para frente, ela inevitavelmente vai andar para trás. O De Gaulle, vendo que a situação chegou no impasse, ele era uma pessoa, nesse sentido, admirável, rápida de pensamento e um militar prático, organiza uma manobra, que nem aconteceu em junho, num certo sentido. Ele primeiro some, aí abre uma crise. Ah, meu Deus, ficamos sem presidente, onde está o presidente? O presidente volta, correndo. Faz um pronunciamento falando que o país não pode ficar mais dividido por uma minoria radical, que os comunistas estão destruindo o país, não sei o que ele era uma pessoa super direitista, então a declaração vai nesse sentido. E aí, eles fazem uma coisa que é impressionante. Eles chamam um ato de direita. Esse ato aqui, das bandeirinhas nacionais. Que nem o Brasil, vocês podem ver, que é assim que o Henrique conseguiu pôr. Isso, esse daí. Com a bandeirinha da França, bonitinha, falando aí, meu presidente, nossa pátria, liberdade, igualdade, fraternidade, não sei o que lá. Esse ato cria um clima político. Os trabalhadores não vão tomar o poder. Tem agora uma multidão de direita nas ruas. Vamos entender. Essa multidão não ia brigar com os operários na pancada, não tinha condição. Ela não era maior do que os grevistas, nem de longe. Mas cria uma ideia de que o presidente tem algum apoio popular. O objetivo dela é uma operação de propaganda. Quando eles fizeram isso daqui, De Gaulle solta um decreto e fala: eu estou dissolvendo o Congresso, a Assembleia Nacional. E eu vou chamar eleições, pessoal que ganhe nas eleições. O Partido Comunista falou de eleições de um governo democrático com participação comunista. As eleições são isso daí. A eleição foi para julho. Só que tem uma coisa, de maio até julho dá tempo do movimento desmanchar e eles chegarem lá depenados. Foi o que aconteceu. As greves, ele foi lá, no mesmo pronunciamento, ao mesmo tempo que ele falou que ele ia dissolver o Congresso e chamar eleições, ele falou que se não fosse posto ordem na casa, ele ia chamar o Exército. Porque ele é um general do Exército, ele já tem aquela coisa. Então, nessa hora, sem liderança, sem saber para onde ir, se nós vamos para frente, se nós vamos para trás, com a ameaça de exército e eleições vindo, o pessoal ficou confuso, saiu das ruas. O semestre foi suspenso nas universidades, se eu não me engano, a própria universidade foi fechada, Universidade de Paris, era um perigo. E aí eles fazem acaba com todo o movimento de esquerda que bota fé nas eleições. É histórico que a coisa não acaba bem. Na eleição presidencial de 1969, o De Gaulle recebe 44% dos votos, contra 23% de um outro direitista e 21% dos comunistas. Os socialistas têm 5% e um partido aí que era um representante do movimento de 68, 3%. Quer dizer, a direita ganhou. Porque eleição é eleição. Eleição não é movimento. Aí vem a imprensa, vem a máquina, vem o dinheiro e ele ganha a eleição. Principalmente se o pessoal não estiver na rua, que já não estava. A eleição de junho de 68 é ainda mais trágica. A direita tem 57% do parlamento. Quase ampla maioria. Os comunistas têm 20%. Quer dizer, eles sacrificaram a revolução por 20%. Isso é um grande espetáculo em termos de política. Os socialistas, que eram umas figuras meio apagadas nesse movimento, tinham 21%. Os socialistas unificados, que eram representantes do movimento de 68, tinham 1%. A esquerda toda ficou com 42%. Quer dizer, eles esperaram as eleições e perderam nas eleições. Qual que é o balanço disso daqui? Do cara esperar a greve, esperar a revolução fracassar. Porque o pessoal acha que, às vezes eu não entendo, a análise de muita gente é que a revolução não tem ápice, ela não passa de um momento e começa a cair. Lenin, na carta dele para o Comitê Central, em que ele propõe a Revolução de Outubro, ele fala o seguinte: se a gente esperar mais tempo, nós vamos sofrer a contra-revolução. Tem que tomar o poder agora. Ou seja, não podia passar daquele momento. Eles deixaram o tempo passar.
E aconteceu isso daí. O resultado disso daqui é o mais trágico de todos. O Partido Comunista ele já tinha sacrificado a revolução por interesses escusos 3 vezes. Esse aqui foi a última vez que eles tinham condição de fazer isso daí. O partido era um grande partido operário nessa época, hoje é um partido praticamente inexistente em termos de política. Então, perdeu a expressão que ele tinha no povo, porque o povo botou confiança neles e eles sacrificaram tudo por nada. E o pessoal ficou puto, que é a tendência. Os socialistas seguem o mesmo sentido, hoje é um partido muito direitista. Muita gente fala que maio de 68 foi o fim do comunismo e o surgimento da nova esquerda. Porque a juventude de 68 não era comunista. Mas aí não é culpa do movimento de 68, é culpa dos comunistas, dos stalinistas. Porque os stalinistas ensinaram para esses jovens que eles não podem ser confiados. Que a União Soviética, você não pode confiar nela, porque olha a coisa que eles vão fazer, eles vão estragar tudo no final. Os anarquistas, que estavam uma tendência, num certo sentido, morta, eles não tinham muito peso, meio que se reviveram aí porque eles culparam os partidos. Falaram, se não tivesse partido, maio de 68 não teria sido bem sucedido. Muita gente tirou muita conclusão errada disso daqui. O pessoal fala, o centralismo, hoje em dia tem a esquerda horizontal, fala que não tem que ter lideranças, porque para impedir esse tipo de coisa. Quando, na verdade, o problema disso daqui era a falta total e completa de lideranças. Tivesse alguém ali com um pouquinho de cabeça para falar, vamos fazer isso daqui, tinha dado certo. Isso daí o pessoal esquece. Muita gente tem uma geração inteira de intelectuais esquerdistas que tem posições muito erradas por causa desse movimento, porque o movimento foi amplamente sabotado pelo stalinismo. E eles tiraram a conclusão errada de que a culpa é do comunismo em geral. Quando, na verdade, entre o movimento de 68, tinha várias correntes comunistas que estavam defendendo o movimento. Os maoístas e os trotskistas são um exemplo. Então, assim, hoje em dia, essa grande presença aí dessa esquerda pós-moderna, ela existe por conta do fracasso de 68, por conta de uma ação errada tomada por direções aí stalinistas. A direita conseguiu um fôlego na França com isso daí, porque ela conseguiu esmagar a revolta. Mas isso daqui vai ter um impacto interessante em alguns outros países. No meio dessa crise de 68, nos Estados Unidos, os estudantes se levantam contra a guerra do Vietnã. E eles são também brutalmente reprimidos. O Ronald Reagan, que chegou a ser presidente dos Estados Unidos, foi eleito governador com a campanha "Me elejam que eu vou pisar em cima desses estudantes", que era a política dele. Vou reprimir brutalmente as revoltas nas universidades. Na Alemanha, também teve uma revolta estudantil importante, e ela vai ter o seu sinal mais radicalizado, porque os alemães eles vão radicalizar isso daqui, e como eles ficaram, e vão criar a fração do Exército Vermelho, o grupo que é mais amplamente conhecido como Baader-Meinhof, que é um grupo de guerrilheiro urbano na Alemanha, que organizou aí 30 atentados durante a existência dele, começou em 1970 e vai terminar em 1998. O movimento criou uma radicalização estudantil, mas sem uma ideologia correta. As ideias dos estudantes que estavam ali eram muito confusas. Eles tinham várias conclusões que eles tinham tirado que eram erradas. E o fato de eles se voltarem contra o Partido Comunista fez eles se voltarem também contra a política e a ideologia marxista, o que só causou mais confusão. Muitos teóricos anarquistas surgiram desse movimento por conta da ação errada do Partido Comunista francês. Que se ele tivesse tido a presença de espírito de liderar a mobilização, porque no começo os estudantes buscaram a orientação dos comunistas. É que como eles rejeitaram brutalmente a ideia de liderar o movimento, ficaram totalmente contra, eles se voltaram contra o Partido Comunista. O PCF até governava a União Nacional dos Estudantes de lá, antes dessa crise. No final, aí já não mais. Então, fica aí a ideia, né? Bem, um último comentário sobre isso daqui. O Partido Comunista ele fez um feito
desse ponto de vista, porque ele conseguiu diminuir de tamanho na medida em que o Vietnã vencia a guerra contra os Estados Unidos, em que um partido comunista no Vietnã vencia a guerra. Quer dizer, eles não conseguiram nem andar na fama dos vietnamitas, de tão ruim que foi o resultado de 68. Poderia ter sido assim, a França ela teve várias oportunidades de chegar na Revolução, e todas elas encontraram algum obstáculo desse tipo. Isso daí meio que marca a história da coisa. Os socialistas também, eles até mudaram de nome depois dessa. Eles eram chamados Seção Francesa da Internacional Operária. Depois de maio de 68, eles mudaram de nome para Partido Socialista, para se desvincular da imagem ruim que eles tiveram da coisa e ficar um pouco mais aburguesados. Assim, poderia ter dado certo, mas acabou dando muito errado. Conclusão final, que eu acho que eu ia tirar. O pessoal quiser fazer perguntas, eu me retive mais a informação, mas se o pessoal quiser comentar. Bom, a gente vai abrir para as perguntas. Tem perguntas aqui do auditório já? Por enquanto? Bom, então vamos para a primeira da internet. A internet é o seguinte: o grande erro de maio de 68 foi o de não querer tomar o poder, pois depois desse momento épico e histórico, o direitista de Gaulle conseguiu, através de eleições, desmobilizar e retomar o poder. Eu acho que o problema todo é que quando a oportunidade aparece, não é só que você tem que aproveitar a oportunidade para tomar o poder, como não aproveitar acaba tendo consequências gravíssimas aí. O PC pagou aí um preço caríssimo pela coisa. O partido foi completamente destruído. E eu acho também o seguinte, muita gente pode achar que é bom ter se livrado dos stalinistas porque eles embarreiravam a coisa. Mas, num certo sentido, a existência do Partido Comunista Francês era uma coisa muito positiva, como organização ampla de massas. Ela ainda existe hoje, mas muito minoritária. Porque a existência do partido como uma grande organização popular fazia com que os trabalhadores, uma grande parcela dos trabalhadores, olhavam assim e falavam: eu voto no Partido Comunista porque eu quero aquilo que existe na União Soviética, eu quero o Estado operário, a socialização da produção. Muita gente via nos partidos comunistas a reputação da antiga Revolução de Outubro, que Lenin fez. Então, assim, na hora que eles cometeram esse tanto de erro, eles mancharam a reputação também da Revolução de Outubro. Num certo sentido, os stalinistas são os campeões de estragar a reputação que eles pegaram emprestado dos outros, né? Porque eles não fizeram revolução nenhuma, foi Lenin que fez a revolução, e aí eles fizeram um monte de sacanagem usando a autoridade conseguida pela Revolução de Outubro, lá na Rússia em 1917. Duas coisas, eu acho, né, de dúvida, que a primeira é se você poderia comentar um pouco essa situação dessa esquerda aí, estranha com a esquerda de hoje, né? Especialmente com relação à luta contra o golpe, pela liberdade do ex-presidente. Né? Tem algumas coisas parecidas aí. E a segunda é a própria greve dos caminhoneiros. Eu fico vendo o Partido Comunista tendo essa posição nessa época, uma manifestação dessa, para gente hoje, vendo os caminhoneiros. Sim. Então essas duas coisas aí, só para comentar um pouco. Eu acho o seguinte, ideologicamente, muita coisa tinha em comum entre esses estudantes e o movimento à esquerda pequeno-burguesa de hoje. Em algumas coisas, né? Só que uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte, apesar de uma ideologia confusa dos estudantes de 68, eles eram muito combativos, muito diferente da esquerda pequeno-burguesa moderna, em que você tem que praticamente jogar pedra no estudante para o cara entrar em greve. O estudante da esquerda pequeno-burguesa é o estilo PSOL, PSCU, PCB, né? Você vê, eles enfrentaram a polícia, eles quase reviraram Paris de ponta cabeça, assim, para conseguir o que eles queriam. Era um movimento combativo, com todos os problemas confusos de orientação. Mas também, nós temos que dar um desconto para esse pessoal, porque eles foram absurdamente confundidos pela ação completamente maluca do Partido Comunista. Se o Partido Comunista tivesse uma política correta, nessa altura do campeonato, eles estariam todos de trás da bandeira do Partido Comunista, porque
Os estudantes eles estavam procurando uma liderança o tempo inteiro. E você vê, por exemplo, que as lideranças eram confusas pelo papel que o Daniel Rouge tem hoje. Ele está vivo ainda. Ele foi estudante em 68, hoje ele é um deputado. Ele é deputado do Partido Verde, que é um partido muito direitista, que mostra que o jovem anarquista estudantil se tornou um cara extremamente carreirista. Mostra a confusão da coisa. Então, assim, naquela época, eu acho que esses estudantes estariam na luta contra o golpe, não tem motivo para pensar diferente. Eles não eram reacionários em nenhum sentido. Eles estavam só, assim, fazendo o que eles podiam fazer sem nenhuma liderança. Era um movimento confuso, ou com poucas lideranças, por assim dizer. Organizações pequenas tentavam influenciar, mas tinham dificuldade. O PSU, que era novo, organizou um ato de 30 mil pessoas. Poxa, era um partido pequeno. 30 mil pessoas no meio de uma crise é grande, mas não é suficiente para essa situação. Faltava uma liderança, por isso que a coisa é confusa. E a segunda pergunta, qual que era? Não, o Partido Comunista, eu não vejo ele sendo a favor... Esse Partido Comunista aqui não precisa nem ser um caminhoneiro. Pode ser qualquer coisa, o cara não é a favor. Eles tinham uma posição cínica, né? Ora eles apoiavam, ora eles ficavam contra, mas quando eles apoiavam, eles também não faziam nada. Que era complicado. É o pelego mais ensaboado, para não precisar se chocar com os trabalhadores. Mas assim, quando se colocou a questão do poder, o cara ficou totalmente contra. Que eu acho que é o mais importante. Assim, o Partido Comunista tinha uma política, revolução nunca. Que era uma loucura. Só para você ver, a frase em si é contraditória. Enquanto você estava explicando sobre essa revolta aí, na França, eu estava fazendo algumas relações com algumas coisas que estão acontecendo aqui, no Brasil. Por exemplo, a greve dos caminhoneiros, um pouco antes da greve dos caminhoneiros, os estudantes ocuparam a universidade lá em Brasília, né, que foi reprimido. Também os metalúrgicos entraram já em greve, né, uma parte dos metalúrgicos. Também os petroleiros estão já se organizando para entrar em greve. Parece que a CUT também já está apoiando os caminhoneiros, né? E ontem teve uma manifestação na Paulista. Não deu para ver que tamanho que ela era, e deu para ver assim que tinha, inclusive, eu consegui ver bandeiras do PSOL. E o PSOL a gente sabe que uma boa parte dela é considerada pequena burguesa. Quer dizer, ele é um partido considerado pequena burguesa, e uma parte dela está começando a tomar consciência do golpe. E vendo essa foto aí, eu lembrei um pouco da Paulista ontem, só que a Paulista parece que não tinha tanta gente como tem aí. E não tinha tanta bandeira parecida com essas, tão iguais, que está aí muito, só da França praticamente, né? E ontem na Paulista tinha várias bandeiras. Inclusive, eu vi um comentário, que eu nem terminei de ler, porque eu já vi que eu ia ficar irritada, que era de alguém falando que a diferença dos caminhoneiros é que a bandeira dos caminhoneiros carregam é a verde e amarela, que eles amam o Brasil, uma coisa assim, e que a da Paulista era de tipo baderneiros, que tinha muita bandeira vermelha. Qual a relação mais aprofundada que você faz? Você já falou bastante da relação de, por exemplo, comparou o Zé Dirceu com o menino aí, né, tal. Inclusive agora o Zé Dirceu está preso, tal. Qual a relação mais aprofundada entre os acontecimentos aí recentes e essa? Não, uma coisa que é importante colocar é o seguinte: tem muita coisa em comum, porque nós temos aí hoje no Brasil, nesses últimos acontecimentos, tem uma crise política no país muito grande, mas nós temos que fazer algumas diferenças. O movimento de 68 foi um ascenso estudantil. O movimento estudantil, isso aqui não estava restrito a uma organização, não tinha nenhuma organização com o tamanho desses atos. Isso aqui era assim, as organizações chamavam, elas organizavam em algum grau a convocação e os atos, mas tinha uma presença massiva de estudantes não organizados, como é natural de toda grande mobilização. O que acontece com os caminhoneiros hoje
Eles estão em greve, beleza. Estão paralisando as coisas aí, tem uma série de reivindicações deles. Mas eu acho que o que acontece é que a situação estava num ponto de erupção muito maior do que está aqui. Ela pode chegar a esse ponto, porque a greve dos caminhoneiros tem, num certo sentido, um papel similar do que os estudantes fizeram. Porque eles causaram uma crise que provocaram outros setores mais importantes a se mobilizar. Porque a classe operária, quando ela entra na jogada, você vê que o acordo de Grenelle ele é para acalmar os trabalhadores. Não era um acordo com os estudantes, porque o problema eram os trabalhadores. Nesse momento, o maior problema, principal mesmo, era a classe operária em greve. Então fica A diferença é que hoje a gente tem uma crise muito grande econômica, o governo é muito impopular, mas os trabalhadores e os estudantes eles estão muito desmobilizados, comparados com aqui. Por exemplo, nesse momento não tem uma greve de 10 milhões de pessoas. Não está colocado ainda essa questão. A gente está colocando como política a necessidade da CUT chamar a greve geral. A situação pode evoluir para isso, pode evoluir para qualquer coisa, mas tem que ser colocado que a gente está partindo de um patamar mais baixo. A mobilização nesse momento aqui é muito diferente da mobilização de maio de 68, que já estava num patamar acima, mas ela pode se equiparar, com rapidez, inclusive, que é uma coisa que a gente não pode subestimar. O Brasil, as contradições são muito maiores do que na França. O trabalhador é muito mais pobre, e a diferença entre o trabalhador e a burguesia é muito grande, a pobreza é muito grande, a crise é muito mais profunda do que era aqui, a crise histórica do capitalismo é maior, então a coisa pode ir de 0 a 100 muito rápido. Mas tem que ver que, nesse momento, a situação está menos aquecida. Nisso daqui, se tivesse uma greve de caminhoneiros que nem essa daqui, que desabastecesse tudo, sabe-se lá Deus o que ia acontecer. E uma coisa que a gente tem que ver que no Brasil é importante, no Brasil não tem Partido Comunista Francês. No Brasil tem o PT. Tudo bem, o PT não se coloca para fazer a revolução. O Lula nunca falou que ele quis fazer, então ele falou que ele sempre foi reformista, que ele sempre quis conciliar patrão e empregado, tudo bem. Essa é a posição do Lula. Agora, a verdade é que não tem nenhum partido com uma autoridade organizativa tão grande quanto o Partido Comunista Francês tinha. Porque o Partido Comunista Francês conseguiu pisar no freio e falar, ninguém vai tomar o poder aqui, e o pessoal até uma certa medida obedeceu. Não sei se tem alguma organização no Brasil que tem essa autoridade de falar, vocês revoltados aí se segurem. Nós não vamos fazer nada, tem que entrar num acordo com o Temer, por exemplo. Falasse isso daí é capaz do mundo acabar. Então tem que ver essas diferenças históricas. Né? Bom, mais uma da internet do Des. Ele pergunta o seguinte, o Hobsbawm dizia que o maio de 68 foi um cavalo selado que passou frente ao PC francês e que de Gaulle estava pronto para montá-lo. Você concorda com tal afirmação? Eu não entendi a afirmação, falando a minha verdade. O maio de 68 foi um cavalo selado que passou frente ao PC francês. Mas quem montou foi o de Gaulle, que estava mais pronto a montá-lo. Pergunto se você concorda com isso. Não sei, porque eu estaria dizendo que era uma oportunidade tanto para o de Gaulle como para o Partido Comunista. Eu acho que mais foi assim, uma questão de que o Partido Comunista ficou... O de Gaulle não é que ele foi lá, era uma oportunidade que poderia ir para os dois lados. Era uma oportunidade para os trabalhadores. O fato de que o Partido Comunista era incapaz, completamente incapaz de fazer alguma coisa para aproveitar essa oportunidade, não torna uma oportunidade para o de Gaulle. Ele simplesmente viu que o pessoal não ia tomar o poder e executou um plano para acabar com a história. Nunca foi bom para ele aquilo ali, nunca teve essa parte de que ele poderia se aproveitar da coisa. Eu queria fazer uma colocação, a Angelina já falou um pouco, mas em relação a 68, o que estava acontecendo na França e no Brasil, né? No Brasil, e não só no Brasil, né? Eu acho que o movimento de maio de 68 teve uma repercussão mundial em várias de movimentos estudantis no mundo todo, mas o que aconteceu de diferente, eu acho que no Brasil e na América Latina toda, é que a gente tinha golpe de Estado em andamento. Então, a gente teve o golpe de 64 e 68. Então, assim, tinha uma característica diferenciada em relação ao que estava acontecendo lá na França. Uhum. Dá para fazer uma comparação? Não, no Brasil, o Henrique vai dar uma palestra toda sobre a questão. Acontece o seguinte, você tem uma mobilização importante de operários em um lugar, os operários de outro lugar se mobilizam de maneira similar, em imitação. Meio que o movimento e os países se imitam. Né?
Os estudantes saíram à rua em Paris. E os mesmos estudantes do Brasil saíram às ruas em São Paulo, Rio de Janeiro e tudo. O fato de que a situação política era muito diferente ocasionou o resultado que era bem diferente. Por exemplo, o maio de 68 no Brasil vai acabar no AI-5. Ou porque naquele momento a ditadura não estava despencando. O governo de Gaulle ele estava numa crise tão grande que ele nem saiu candidato em 59. A facção golista lançou um candidato, o primeiro-ministro dele, mas ele mesmo falou, estou fora. Não tem condição de eu continuar governando. O governo, apesar da burguesia ter impedido uma revolução, eles não conseguiram sustentar o governo de Gaulle. Estava totalmente acabado, estava esgotado como governo. A ditadura, no entanto, ela vai durar até 81, quer dizer, eles ainda tinham muita gordura para queimar. E por ser uma ditadura, eles agiram com extrema truculência contra os estudantes. E a mobilização estudantil aqui, apesar de ser grande, não era tão grande quanto a de maio. E também, que é importante, ela não conseguiu despertar a classe operária que tinha acabado de ser derrotada, que é uma coisa que é importante. Quando você toma na cabeça, demora um pouquinho para você se levantar. Então, em 64, nós tivemos uma situação que era similar à atuação do Partido Comunista. Na França, eles se recusaram a tomar o poder. No Brasil, quando o golpe estava se preparando, os comunistas não fizeram nada contra o golpe, não diagnosticaram na situação que existia uma possibilidade de golpe. O Luiz Carlos Prestes, que era líder do PCB, nada contra a figura pessoal do Prestes, acho que é um grande militante histórico, tudo, mas não analisar a situação política não era bem o forte dele. Ele foi lá e falou que se os militares levantassem a cabeça, a ala nacionalista ia cortar a cabeça deles. Bem, não aconteceu nada disso. Acabou que o golpe aconteceu, ele se escondeu, o partido dele foi dizimado, e a coisa foi andando por esse lado. Então, assim, a situação aqui era muito diferente de lá, mas a mobilização, num certo sentido, pegou. Que nem pegou nos Estados Unidos, por exemplo. Só que nos Estados Unidos a organização estudantil era muito mais fraca. Os trabalhadores eram muito mais desorganizados. Melhor, muito mais organizados não, com uma direção muito mais direitista, não era comunista, era democrata. E aí a situação foi outra. Na Alemanha, o negócio fracassou e se desenvolveu no movimento guerrilheiro. Então tem tudo isso daí para avaliar. Bom, mais uma da internet. Os maoístas queriam o que exatamente? Olha, te falar bem a verdade, eu não sei. Eu nem sei se eles tinham uma reivindicação separada dos estudantes. E era uma salada aquilo ali. Então, infelizmente, eu não tenho essa informação. Bom, aí tem uma pergunta que é interessante, fala o seguinte. Será que o PCF não quis assumir a direção porque não sabia o que fazer? Eu não consigo compreender esse não saber o que fazer. O PCF é o Partido Comunista, é o partido da União Soviética. Pra você saber o que fazer, basta olhar para a União Soviética. É simples o que fazer. Você vai lá, derruba o governo, coloca os trabalhadores no poder e expropria a propriedade privada. É difícil contemplar isso daí na hora que não tem movimento. Mas quando tem 10 milhões de grevistas na rua, é um processo assim bem direto e reto. É que o pessoal era contra fazer. E também, num certo sentido, a situação já estava tão grave que se você simplesmente empurrasse a coisa ali, ela já andava por si só. Você vê, os trabalhadores saíram pedindo controle operário da produção. Já a situação estava meio complicada mesmo. Podia ter, não sei. E também, assim, não saber o que fazer. Vamos supor que a revolução não tivesse preparada ali para aquele momento, mas para algum momento seguinte. Você tem que levantar a palavra de ordem. Expropriar os capitalistas, assim por diante. Eles não colocaram um problema para eles mesmos. E seja lá o que eles forem colocar, o que eles colocaram de ser contra a mobilização, fala que não tinha que acontecer, que eram os estudantes anarquistas malucos, que o negócio era tudo uma piração. Não tem sentido. Não dá para falar que o cara não sabia. Bom, aqui as perguntas encerraram. Podemos encerrar? Aqui no auditório também não tem mais ninguém, então... Bom, esse foi mais um Debates Marxistas. Hoje o tema foi Maio de 68. Internacional, né? França, Estados Unidos, Alemanha, Itália. E lembrando que semana que vem o tema continua, é Maio de 68, só que no Brasil. Né, falando das greves de Osasco,
greve de Contagem e o movimento estudantil, que vai ser dado por mim mesmo, aqui nesse mesmo auditório e nesse mesmo bate-canal. E eu aproveito para chamar o pessoal, convidar a assistir amanhã na Zona do Agrião, às 8 horas da noite, ao vivo. Amanhã vamos falar bastante sobre o tema do futebol e outros esportes, e principalmente a Copa do Mundo que está chegando. E assistir também aos programas de segunda a sexta, o Reunião de Pauta, às 9 horas da manhã, e o Resumo do Dia, às 8h30 da noite. Tudo de segunda a sexta, ao vivo. E fique ligado também na programação da Causa Operária TV, e contribua com a gente para transformar a Causa Operária TV numa TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso, a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com Na Zona do Agrião. Fique ligado na nossa programação, a gente agradece a audiência, e semana que vem tem mais debates marxistas aqui no seu canal e aqui no Centro Cultural Benjamin Perret. Boa tarde. Olá, nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.